Quais os principais nomes, pastor Dário, que estão por trás do Espiritismo? Os principais nomes? Isso. Como assim seria? Os principais, o fundador do Espiritismo moderno. Sim. O Allan Kardec, que não era o nome da pessoa, né? Inclusive, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E segundo a história diz, a biografia de Allan Kardec, que ele, numa sessão espírita, um espírito até descendente dos druidas, da antiga Gália, disse: você tem que assumir este nome a partir de hoje. Que segundo ele foi um nome de um guerreiro, de alguém do passado, né? Desses povos antigos. Dado a ele pelo espírito. Exatamente. O Allan Kardec, ele chegou a dizer que teve 3 grandes revelações de Deus para a humanidade. A primeira veio por Moisés, a segunda veio por Jesus, e a terceira e última revelação de Deus à humanidade seria através dele, ou desse espírito chamado Allan Kardec, dessa pessoa que nós falamos aqui, citamos o seu nome. Então, ele se colocava na posição muito elevada, né? É interessante que os mentores de seitas, os que criam ao longo do tempo seitas, eles sempre arrogam para si uma posição, né, pastor Altair, de grande destaque. Então, ele colocou-se na mesma posição de Cristo e de Moisés. Porque Moisés citou certa vez que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, né? Isso aconteceu com Cristo. Então ele se colocou como o que no futuro seria, daria prosseguimento a esta terceira revelação de Deus, ele como a pessoa que Deus escolheu. Sabemos que com certeza isso aí é um equívoco da parte dele, né? Porque nós sabemos que Moisés foi um grande profeta de Deus, mas Cristo veio para consumar, para, vamos dizer assim, cumprir tudo aquilo que no Antigo Testamento foi revelado como um antítipo, né? Cristo é o tipo. Se no Antigo Testamento foi revelado algo, Cristo foi o cumprimento de toda essa revelação. Então nós observamos que o Espiritismo ele tem 2 pontos principais. Vamos dizer assim, que é como se fosse a espinha dorsal do Espiritismo, se baseia nisso aqui. São bases? São bases principais. Primeiro, a comunicação com os espíritos, e com o espírito de mortos, onde entra a necromancia, né? A gente sabe que a palavra necromancia vem de necron, mortos, né? Ou morte. E a segunda base da sustentação, vamos dizer assim, da principal doutrina espírita, é a reencarnação. Tirando a comunicação dos mortos, que ela não existe, como eles postulam, esse prédio já começa a ruir. Tirando a segunda sustentação, o pensamento dele, que é a reencarnação, aí acaba de ruir por vez. E a Bíblia revela, a Bíblia mostra, e tem um texto aqui em Deuteronômio, né, que nós podemos até ler como base, Deuteronômio capítulo 17, se eu não me engano, aliás 18, né? 18 do verso 9 ao verso 12. Do 9 ao 12, né? Que o Senhor diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, dentre tantas outras coisas. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás, bem verdade que perfeito aqui é atingir a maturidade, né? Não a perfeição como Deus tem, como Deus possui, como atributo dele. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Quer dizer que a Bíblia já nos revela e mostra para estudar a questão que Deus abomina essa prática. A consultar os mortos. Que até Isaías, pastor, em outros pontos fala de espíritos familiares, né? Que a consulta a estes, como era o costume dos povos que não tinham a revelação de Deus, é diante de Deus a abominação. E quando se fala a palavra abominação, ela é muito forte. Porque o que Deus abomina é o que ele rejeita, é o que ele realmente não aceita. Ele tira, é como se ele quisesse tirar de circulação aquilo, porque aquilo fere sensivelmente a ele como Deus, né? Quer dizer, pastor Dário, eu gostaria de transferir uma pergunta para o pastor Altair. Já que os espíritas kardecistas, né, partindo de Allan Kardec, se intitulam uma religião cristã, e a Bíblia, né, é o preceito de fé, único de fé dos cristãos,
Como é que pode o Espiritismo afirmar ser uma religião cristã se a Bíblia fala que Deus abomina essa prática? Nós vamos com essa pergunta, primeiro falar da questão da capacidade de poder do argumento. Eu li em certo lugar que um defensor da doutrina da comunicação com os mortos, e eu acho que é interessante o pastor Cleudemir pegar já o trecho lá de Saul e a feiticeira, porque há dois textos que os espíritas usam da Bíblia para fundamentar o contato com os mortos, que é Saul e a feiticeira, e o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Com os três apóstolos mais chegados. Mais chegados, juntamente lá com a revelação de Elias e de Moisés. Mas o que acontece? Eu li em certo lugar um defensor da doutrina do contato com os mortos, da comunicação com os mortos, dizendo o seguinte: que a comunicação com os mortos é possível, e o que a Bíblia faz é apenas proibir, porque se não fosse possível não haveria proibição, segundo eles, né? Só que é um argumento que primeiro não é possível. Não é possível porque o simples fato de ser proibido não significa que é possível. Por exemplo, a Bíblia também exorta a não adorarmos e a nos prostrarmos diante de outros deuses. Isso. Mas só existe um Deus verdadeiro. Na realidade, nunca vai existir outro Deus. Não tem outros deuses. São criações da mente humana. Então, o fato da proibição de algo não significa que, no caso da possibilidade daquele algo ser uma realidade. Esse argumento, na verdade, cai por terra, né? Por terra. O que Deus está abominando é o simples ato mesmo de se buscar nos mortos contato, para se buscar direcionamento na vida, a própria apaziguação da saudade, do desejo doente que se foi, etc. Então, enfim, a Bíblia condena abertamente a consulta aos mortos, mas para isso não basta apenas dizermos que a Bíblia condena, mas precisamos também dar resposta para o próprio Espiritismo, que usa o texto de Saul e a feiticeira para dizer que houve um contato real com os mortos e com o mundo dos mortos, e que aquele contato resultou em informações precisas daquilo que Saul buscava. E depois também explicar, à luz da própria palavra, o encontro de Jesus com o Pedro, Tiago e João, quando no Monte Tabor eles têm a visão lá de Isaías e Moisés. Precisamos não apenas de Elias com Elias e Moisés. Então precisamos não apenas dizer que não é possível, mas também refutar aquilo que na Bíblia parece ser exemplos da possibilidade, e no caso de Saul, e de aprovação no caso de Jesus e os apóstolos. Aí volta a mesma questão que eu vou frisar de novo. Como pode, pastor Cleudemir, pastor Dário, pastor Altair, uma religião que se diz cristã se contradizer com a palavra de Deus, que é base da fé cristã? Pois não pode. Então, para ser cristão, tem que ter os seus ensinamentos a partir dos evangelhos e das epístolas. Então, na medida que alguém diz que é cristão, mas que ensina princípios e orientações diferentes, vai se enquadrar naquilo que Paulo disse lá, escrevendo aos Gálatas: atrai para si maldição, seja anátema. Porque se alguém trouxer para vós qualquer ensinamento, um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, que seja anátema. Acho que é interessante pegar o texto, né? O texto de forma precisa para corroborar a nossa pastor Dário também declaração. Concorda, pastor Cleudemir, com o ponto de vista do pastor Altair? Sim, com certeza. Eu creio que a gente dizendo isso assim de forma muito simplista, parece até que não temos respaldo. Mas por trás dessa comunicação, essa pseudo-comunicação com os mortos, pessoas que já foram, existem espíritos inteligentes, espírito do mal, que conseguem se comunicar com essas pessoas, que se há uma comunicação, que não é com essas pessoas que morreram, mas pseudos espíritos dessas pessoas, sim, espíritos do mal. Falamos aqui que há 3 classes de espírito, que se colocam no lugar dessas pessoas, e pode haver aí um engano, um engodo, né? Porque a própria palavra demônio, no original grego, a tradução lata da palavra demônio, são seres espirituais inteligentes, né? Dotados de personalidade. Dotados de personalidade. Então, eles podem muito bem imitar a voz de alguém. Nós temos pessoas que têm a capacidade de imitar vozes humanas, né?
o jeito, o trajeto de pessoas. Nós temos pessoas inteligentes que conseguem fazer o ser humano que é inteligente, quanto mais esses seres que são um grau maior de inteligência, que são espíritos, eles podem imitar em um encontro, em uma sessão, e se fazer parecer com aquela pessoa do passado, um parente. Como o pastor Altair falou, no afã de querer se comunicar com um parente, a saudade é tão grande, aí abre-se um espaço, um precedente aí, e essas pessoas são enganadas, engodadas por tais espíritos. É o texto, Gálatas 1:9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja nada. E nós temos aqui, na minha mão direita, a Bíblia, que contém o Evangelho de Jesus, e na minha mão esquerda, um outro Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho não é igual a este Evangelho. É o que nós estamos tentando mostrar e provar aqui claramente. O Espiritismo bem poderia se pronunciar como uma outra alternativa religiosa, mas não se autodeclarar como o próprio cristianismo ou a explicação real do cristianismo. Porque os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo não são iguais ao ensino. Eu diria, pastor Altair, que o Evangelho de Cristo, ele explica o Espiritismo. Agora o Espiritismo não explica o Evangelho de Cristo. Colocado. O nosso tempo já chegou ao fim, e o primeiro bloco do Atualidades em Foco irá voltar no próximo sábado, né? Infelizmente o tempo é escasso, mas eu gostaria de convidar os pastores para darmos continuidade a esse estudo sobre o Espiritismo, o pastor Altair, o pastor Francisco Claudemir e o pastor Dário, já partindo da questão doutrinária, né, da coluna vertebral do Espiritismo, o que a Bíblia diz para refutar sobre esse tipo de prática. Como também, evangelista Trajano, que hoje a mídia investe, né, para trazer essa doutrina, porque temos filmes aí que foram lançados, outros que vão ser lançados, que o cerne do filme é o Espiritismo, né? E também tomarmos com o compromisso de tratarmos a questão de Saul, o evento de Saul e a feiticeira, e também lá do evento de Jesus do Tabor. Posso contar para os pastores? Amém. O próximo bloco? Se Deus assim nos permitir. Deus quiser. Chegamos ao final do bloco Atualidades em Foco. Louvo a Deus pela sua audiência, pela sua participação, e conto com você sábado próximo aqui, a gente debater e tratar sobre Espiritismo à luz da Palavra de Deus. Boa noite e a paz do Senhor para todos.